Vamos ao nosso próximo assunto, né, com os comentários luxuosos aqui do ministro Ricardo Salles também com a gente. O ex-juiz da Lava Jato, ex-colega de ministério do ministro Ricardo Salles, Sérgio Moro, se filiou na quarta-feira passada ao Podemos. A expectativa do partido é de que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro seja lançado candidato a presidente da República nas eleições de 2022. Em discurso, Moro não cravou a pré-candidatura ao Planalto. A filiação do ex-juiz contou com a presença de políticos importantes no Podemos, como o senador Álvaro Dias e a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido, e também de outros possíveis presidenciáveis, como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o senador Alessandro Vieira. Vamos acompanhar um trecho do discurso do Moro. Um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Ministro, e aí? Convenceu? Lacombe, veja, só compra esse discurso do Moro quem não o conhece, né? Ele não é nada disso que ele citou no discurso, em primeiro lugar. Segundo, quando ele diz que ele foi para a política, ou está vindo para a política por uma consequência, não é verdade. Ele largou a cadeira de juiz, né, numa tentativa de escadinha para chegar ao Supremo Tribunal Federal. E tentou, de todas as formas, forçar o presidente Bolsonaro a colocá-lo no Supremo Tribunal Federal. E não conseguiu. E aí fez aquele papelão, saiu do governo com aquela clara postura de traidor, né? E ao sair do governo naquela condição, ficou bem pequenininho perante a sociedade. Eu assisti o discurso do Moro e realmente acho que esse discurso não vai levá-lo a nada. Um discurso claramente ensaiado, né? Discurso que não reflete quem ele é e não empolga, né? O discurso dele não tem veracidade, ele não é verdadeiro para quem o Moro realmente é. Ilza, seu comentário sobre a filiação do Sérgio Moro e a possível candidatura dele à presidência da República. Como você me permite, eu vou substituir meu comentário por uma pergunta ao Salles. Ministro, o senhor foi colega, né, de ministério, Sérgio Moro, e eu quero fazer a seguinte pergunta. Este Sérgio Moro que nós estamos vendo atualmente, ele parece um irmão gêmeo idêntico aloprado daquele Sérgio Moro da Lava Jato. O que o senhor acha que aconteceu com a cabeça do Sérgio Moro? Olha, primeiro, Fiuza, eu não tive contato com o Moro quando ele era juiz na Lava Jato. O que eu vi foi na imprensa. Mas eu tive muito contato com o Moro ministro. E o Moro ministro não era nada disso aí que está no discurso que a gente está vendo. Esse Moro da Lava Jato já não era o mesmo Moro do ministro, e depois agora esse Moro, que não se disse sequer candidato, né, não teve a coragem de dizer que vai ser candidato, fez um discurso meio atabalhoado ali, misturando o que ele ouviu do Luciano Huck com o Kim Kataguiri, mais a Marina Silva, somou um pouquinho de... Enfim, fez uma salada danada ali de alguém que quer agradar todo mundo, né? Só que a gente sabe que não é isso daí, não. Eu acho que o Moro, no fundo, está perdido. Está perdido porque ele não é mais juiz. Como político, até hoje, um fracasso. Como ministro, foi péssimo. E como exemplo assim, de conduta, né, deixou muito a desejar, não só pela forma vergonhosa com que saiu do governo, mas pela maneira com que traiu o presidente da República e os demais colegas de governo e muitos dos que acreditaram na renovação política brasileira ocorrida em 2018. Ana. Meu breve comentário, antes da minha pergunta para o ministro, é que teve uma frasezinha ali no discurso do Sérgio Moro, né? O capitalismo cego, sem compaixão. Essas retóricas, essas platitudes aí desses globalistas, um discurso muito incrustado aí nessa retórica dessa esquerda radical que está fantasiada de esquerda bondosa, né? Estamos preocupados com o mundo, com o meio ambiente, com as minorias, etc., etc., mas nenhuma palavra sobre, por exemplo, sobre quem anulou as condenações dele, sobre o STF, sobre as inconstitucionalidades do STF ao longo aí do último ano, sobre um cidadão norte-americano, por exemplo, o senhor Jason Miller, CEO da Getter, preso, detido ali durante 4 horas
no aeroporto de Brasília, sendo interrogado dentro de um inquérito ilegal, sendo interrogado de maneira que ninguém sabia, nem os próprios agentes da Polícia Federal ali sabiam o que deveriam perguntar, agentes que não falavam inglês, pedindo que o cidadão norte-americano assinasse um documento em português para ser liberado. Nada disso foi trazido aí, né, nesse discurso do Sérgio Moro, que tem aí, né, como, ou pelo menos teria, um pouco da genética do homem, da lei, que parece que não trouxe isso para esse discurso, né? Enfim, um discurso cheio de platitudes. Eu queria perguntar ao ministro Ricardo Salles, quando, ministro, que durante a sua convivência com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando que o senhor percebeu, né, esse ministro da Justiça não é o mesmo bravo juiz da Lava Jato? Ana, eu nunca achei ele um bravo juiz da Lava Jato, porque como advogado, eu sempre achei que ali havia algum grau de desrespeito, né, desrespeito a garantias do devido processo legal, ampla defesa, etc., em que pese eu entenda que aqueles que foram condenados, inclusive o presidente Lula, o ex-presidente Lula, mereciam ser condenados. Mas você, no Estado democrático de direito, não pode justificar, né, ações colocar de lado ampla defesa, devido processo legal, etc., ou seja, arbitrariedades, só porque você não gosta do réu. Eu não tenho nenhuma simpatia por essa turma, nem Lula, nem muito menos os outros que também foram condenados. Mas nunca fui um grande fã dessas ações que me pareceram sempre um pouco arbitrárias. Claro que comemorei quando vi a turma respondendo à justiça, porque isso é algo que nós queremos, mas os fins não justificam os meios. Então, eu nunca fui um grande fã, embora reconhecesse o valor do combate à corrupção. Agora, já como ministro, logo no começo, ao ver como o Moro se comportava diante dos seus pares dentro do governo, né, é uma decepção tremenda, maior para aqueles que achavam que o Moro era uma coisa, para mim menos, porque nunca achei tudo isso, mas a pessoa não olha no teu olho, não responde aquilo que você perguntou, não se posiciona sobre os assuntos que lhe são colocados, quer dizer, é o tempo todo essa dissimulação, essa coisa assim meio esquisita, tentando fugir dos assuntos, não se colocava sobre nada, e sobre as questões que são caras aos conservadores, né, o direito à legítima defesa, que é a discussão das armas, o direito relativamente à questão das drogas, temas de gênero, enfim, que são marcos importantes do governo Bolsonaro. Quem não queria fazer parte dessas questões conservadoras do governo, não deveria ter ido para o governo. Não deveria, portanto, ter dissimulado as suas convicções e ido para um governo que claramente tinha e tem essas posições. O Moro não as tem nem nunca teve, mas dissimulou as suas próprias convicções para fazer parte de um governo e claramente, aí é uma interpretação minha, de olho na cadeira do STF, ou seja, aceitou fazer parte do governo porque entendeu, na minha opinião, que isso seria uma etapa necessária para virar ministro do Supremo. O que ele não contava é que não viraria ministro do Supremo. Rodrigo Constantino. Pois é, pouco acrescentar também, nós já falamos até do Moro, né? A gente teve o discurso essa semana que passou, e é um discurso de tucano, né? De um tecnocrata imbuído de uma visão megalomaníaca do papel do próprio Estado, messiânica, né? Enfim, mostrou essa cara progressista, né? Inclusive já vem há algum tempo em entrevistas e tudo dizendo, eu acho que eu fiz pouco para conter, né, a questão das armas no governo, quer dizer, traidor mesmo, né? Traidor mesmo. Não é à toa que ele tentou levar a Ilona Zabó, que o Salles deve conhecer bem também como militante aí de algumas áreas globalistas, para conselho de governo e tudo mais. Banalizou o mensalão, colocou na mesma frase, né? O mensalão, a rachadinha e emendas secretas, né? Aceitando, inclusive, uma expressão que veio de jornal, porque publicada no Diário Oficial não é exatamente secreta. Não falou daquilo que importa para debates sérios, como, né, a execução das promessas irreais, ou seja, demagogia, né? Então é muito decepcionante, realmente é muito decepcionante para quem, como eu, ao contrário do Salles, depositou bastante expectativa e até mesmo considerou o Moro um herói na época da Lava Jato. Agora,
eu queria aproveitar também a presença do ministro para perguntar sobre uma outra questão. Nós vemos aí muito, né? Principalmente a turma, você citou o deputado Kim Kataguiri, tudo, essa turma do MBL e companhia, chamando qualquer um que enxergue virtudes no governo Bolsonaro, ou, eu vou além, que não se tornou um anti-bolsonarista histérico, feito eles, por interesses muito obscuros, né? Chama de gado. Gado que trata o presidente como um mito, né? Eles assim se referem a qualquer um que não é um anti-bolsonarista histérico. Pergunta, ministro, o senhor viu algum comportamento já mais parecido com o comportamento bovino de gado diante de um ídolo que é considerado um mito, como o dos Moretes? Você não pode sequer fazer perguntas sobre incongruências do discurso, como, por exemplo, a Ana apontou, né, o que não foi trazido. Ele não mencionou uma palavra sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre arbítrio, sobre prisões ilegais, nenhuma palavra. Né, para alguém que defende tanta liberdade, nós vimos naquela fatídica reunião ministerial que, sei lá por que motivo, ele quis tornar pública. Nós vimos ali o presidente e demais ministros preocupados em não cometer estelionato eleitoral, em defender as liberdades, e ele se retirando da sala. E ele não respondendo sobre prisões que estavam acontecendo ali na época da pandemia, claramente arbitrárias também, abusivas. Né? Então, para alguém que se preocupa tanto com liberdade, é muito estranho. Mas, de novo, eu, particularmente, não vi postura semelhante de tanta idolatria, né? Comportamento de gado mesmo, diante de um mito, de um ídolo, como eu vejo dessa garotada aí apoiando o Moro. Queria a sua opinião, ministro. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, antes gado do que franga, né? Então, essa turminha aí, eu acho que não tem muita credibilidade. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que o motivo que os leva a ter essa postura é muito mais de cunho marqueteiro pessoal e autopromoção deles próprios, do que efetivamente um fenômeno em torno do Sérgio Moro. Eles colaram, aliás, muitos deles, inclusive alguns que ocupam cargos públicos, como você sabe quais são, colaram a imagem no Bolsonaro quando era conveniente. E se elegeram, cada um para o seu cargo, alguns para o executivo, outros para o legislativo, se elegeram na imagem e na esteira do Bolsonaro. Aí agora que o Bolsonaro, em razão dos desafios do governo brasileiro, tem menos popularidade do que poderia ter, quem eles colaram agora? No Sérgio Moro. E vai saber em quem eles vão colar no futuro. Então, de certa forma, eu acho que há um grau de oportunismo, de carreirismo, de marketing pessoal, tentando se promover às custas de alguém, e esse alguém do momento que eles escolheram é o Sérgio Moro. Gente, está terminando aqui o programa 4x4. A gente agradece muito pela sua companhia. Agradeço imensamente a participação do ministro Ricardo Salles aqui com a gente hoje. Ministro, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Obrigado a todos.